Eu li Os Irmãos Karamazov, porém demorei mais de um ano para terminar. Foi o meu primeiro calhamaço. Na edição que eu li eram 990 páginas. Parando para refletir, os motivos que me fizeram atrasar tanto a leitura foram o fato do livro ser chato, não ter motivação para continuar a leitura e o livro ser muito grande. Eu fiquei confuso até entender que os diálogos tinham a proposta de passar as nuances de uma conversa real, no qual as pessoas estão falando com uma intenção escondida ou que titubeiam no momento da formulação da frase por causa das suas emoções. Apesar que, levando em consideração o contexto do narrador da história, eu não sei como ele saberia esses detalhes da história, já que ele só está registrando o acontecido. E o que parece, o narrador não participou de muitos diálogos entre os personagens. Somado a esse fator, veio a desmotivação para ler todos os dias. Isso fez com que eu ficasse até meses sem ler Os Irmãos Karamazov, trocando a leitura dele por outros livros mais fáceis e mais interessantes naquele momento. Achar os diálogos chatos fez a minha percepção sobre o livro mudar. Já não era aquela obra incrível do mesmo autor de Crime e Castigo. Eu estava lendo um livro extenso e chato, com diálogos intermináveis que não levavam a história para lugar nenhum. Mas eu persisti em terminar. Pelo menos eu poderia falar que eu não gostei do livro, tendo a autoridade de ter lido tudo. E foi aí que eu acabei gostando do livro. Comecei a comprar a ideia do Dostoiévski. Parei para refletir as intenções das personagens e em como elas impactavam as outras personagens. Um dos fatores que me fez demorar foi também o que acabou me levando a gostar do livro: ele ser muito grande. No começo parecia que nunca iria chegar ao fim. Depois da metade eu já estava pensando em desistir de ler. Mas então, quando eu tive mais paciência e interesse pelos diálogos, tudo ficou melhor. E eu aprendi com os irmãos Karamazov que aproveitar a jornada às vezes é mais importante do que chegar no destino. Eu quero ler novamente esse livro, mas quando eu tiver alcançado uma marca maior de livros lidos, para que eu tenha mais repertório cultural e conhecimento para refletir melhor sobre os personagens. Infelizmente, a leitura é performática. Espera que você leia muitos livros em um período curto, só pelo fato de poder falar que leu, sem retirar algo de qualidade do livro. E a qualidade não é somente o entendimento do livro, mas no entretenimento da leitura, se envolver de verdade com a história, ter sentimentos enquanto lê, ficar com raiva das personagens, triste, alegre, esperançoso. Outra mensagem que eu quero passar é sobre a capacidade de poder demorar com a leitura de um livro, ou até mesmo abandonar aquela leitura naquele momento. Até porque eu acredito que se o livro ele não tem uma função didática, então ele tem que pelo menos te causar entretenimento. E a reflexão é algo muito mais profundo do livro. Entender Irmãos Karamazov na reflexão, os diálogos, de forma muito aprofundada, é um papel muito mais extenso, muito mais profundo da leitura. E no primeiro momento você tem que se preocupar somente em gostar da história, em gostar dos personagens, em entender por que o autor apresenta os personagens daquela forma, por que os diálogos são compostos daquela forma. Você não tem que se prender à performance de ler muitos livros, ler livros grandes, livros cultos, somente para poder falar que leu, para poder falar que eu entendo a profundidade de tal personagem. Não, você não precisa disso. Você precisa gostar de ler, você precisa gostar de estar aí naquele mundo, naquela proposta que o autor está apresentando. E foi muito isso que eu aprendi com os irmãos Karamazov, que a leitura culta, ela deve ser feita de forma primeiro a te entreter, e depois você se preocupa em entender com mais profundidade, refletir mais sobre as ideias dos personagens, até porque isso vai surgindo ao longo do tempo, ao longo da leitura, ao longo dos dias que for passando, você acaba pensando sobre tal personagem, sobre tal acontecimento do livro, e aquilo vai te causando reflexões, vai te causando opiniões sobre aquela história, sobre aqueles personagens, sobre o comportamento daqueles personagens, por que que eles se comportam daquela forma. E é isso que faz a leitura ser algo tão incrível, tão mágica, é essa capacidade de você poder ir ao longo do tempo refletindo sobre aquilo. E como a leitura ela não é algo que é consumido de uma vez como um filme, ela você vai fazendo aos poucos, gradualmente. Gradualmente você vai entendendo melhor o personagem. Você pode começar não gostando daquele personagem, achando ele chato, mas ao longo do livro, ao longo da formação daquela personagem, você se vê mais ligado a ela e você acaba gostando. Então não se preocupa em ler muitos livros com essa proposta de ser culto, de falar que leu determinado autor ou leu
determinado livro, se preocupa somente em gostar de ler em relação a esses livros clássicos. Agora, se você está lendo, consumindo um livro didático, aí sim você tem que se preocupar em não gostar, mas em aprender. Então você não tem que estar gostando do que está escrito ali, você só tem que entender por que aquilo é daquele jeito. Dependendo do assunto que você está lendo, do autor que é. E é isso. Essa é a minha mensagem para vocês hoje.